E o Senado Federal aprovou agora à noite a proposta de emenda à Constituição que limita os poderes individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A nossa repórter Thalita Laurino acompanhou toda a movimentação no plenário e traz mais informações. Boa noite para você, Thalita. Boa noite, Karen. Boa noite a todos. No primeiro turno, foram 52 votos a favor e 18 contrários ao texto. No segundo turno, o placar se repetiu. Para garantir esse resultado, o relator, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, retirou um trecho da PEC que mudava as regras dos pedidos de vista. A gente preparou uma reportagem para explicar essas mudanças no texto. Vamos conferir. A emenda constitucional pautada para esta quarta-feira tem como objetivo restringir o poder individual dos ministros do Supremo. Para isso, a PEC prevê a proibição de decisões monocráticas que atingissem atos de chefes de outros poderes. Na prática, somente decisões colegiadas poderiam suspender medidas tomadas pelo presidente da República, pelo da Câmara e pelo Senado. Também seriam proibidas liminares que suspendessem leis de efeito geral. O texto ainda obriga o plenário do Supremo a julgar ações de controle de constitucionalidade em até 6 meses para os casos em que já existia uma medida cautelar sobre o tema. A PEC conta com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nesta quarta-feira, Pacheco conversou com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, para apresentar os principais pontos do texto. A avaliação do presidente do Senado é de que a PEC deve trazer harmonia entre os poderes. É evidente que eu respeito e reconheço que cabe ao Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, decidir, em última instância, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, mas que o faça pelo seu colegiado e não por uma decisão de um único ministro que suspende a eficácia de uma lei feita no Congresso Nacional. Preserva o Legislativo, que faz a lei, e preserva o Supremo na medida em que a decisão é da instituição e não de uma decisão individual. Também nesta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou 2 projetos de lei que podem ampliar a arrecadação federal no ano que vem. Primeiro, o que muda o regime de taxação de investimentos no exterior e de fundos exclusivos. Em seguida, os integrantes da comissão aprovaram também a regulamentação das apostas online, medida que tramita em regime de urgência. O plenário do Senado deve votar os 2 projetos na próxima terça-feira. A proposta ainda vai passar pela avaliação da Câmara dos Deputados. Se a PEC for aprovada pela Casa Legislativa, é possível que o tema ainda seja judicializado e derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que a gente continua por aqui acompanhando esse assunto em Brasília. Volto com vocês aí no estúdio em São Paulo. Karen? Muito obrigada pelas informações, Thalita. Boa noite.